Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui às vésperas, né, nas proximidades da realização da prova do Enem. Esse próximo final de semana também será bastante especial para vocês, alunos de terceiro ano, já que vocês irão fazer a primeira fase, né, a primeira etapa do vestibular da UES. De antemão desejo bons fluidos a vocês na questão de se fazer a prova, tá? Façam com calma, com bastante cautela. Lembre que você não pode ser seu próprio inimigo, mas você é o seu próprio concorrente, tá? Não pense em questão de quantidade, pense na sua qualidade como estudante, tá bom? Então, de antemão, eu ofereço aqui todas as minhas boas energias a vocês. Eu sinto que os meus terceiros anos estão bastante endossados e preparados para se fazer essa avaliação, tá bom? Façam a melhor prova possível nessa primeira fase, e já agora no final do mês já vai haver a segunda fase, né? Já com a redação, tivemos aulas específicas, trabalhando questões da UES, correção, tirando dúvidas, lidando diretamente com o estilo de questões exigidas pela banca. Falamos também sobre a questão dos principais gêneros cobrados também na banca UES, tá bom? E agora, dando sequência, né, dando continuidade, o ano ainda não acabou, este é o último mês de vocês terceironistas, mas que a gente não pode abandonar o barco agora nesse momento tão especial, tão sublime, né? Então hoje estou aqui, eu selecionei 5 questões muito boas, por sinal, mais favorecendo a minha área, né, a questão da linguagem, da literatura propriamente dita, para a gente discutir um pouquinho, só que agora refletindo mais essa questão do arcabouço da prova do Enem do ano passado, a prova mais recente, para a gente analisar algumas questões, tá bom? Trago 5 questões para a gente analisar, discutir, debater, chegar a algumas conclusões. De antemão, essa aula está sendo gravada. Irei disponibilizá-la, como assim já venho fazendo nos últimos meses, no YouTube da escola, colocando também no Classroom. E aí vocês fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida nas redes sociais, me chamando no WhatsApp, tá bom? Estamos aqui para auxiliá-los da melhor forma possível, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha na primeira questão. Bom, a primeira questão é da prova, eu escolhi a prova amarela, né, independente de prova, mas existe essa questão da difusão aleatória das questões. Então aqui a prova amarela, questão de número 10, tá bom? É a nossa primeira questão para ser analisada. Nós temos um texto pequeno, nós sabemos que no decorrer dos anos, né, nesse 20º ano da prova do Enem, a gente se deparou muito com essa constância de questões enormes, questões mais pequenininhas, mas isso não tira o grau de dificuldade, né, das pessoas que montam a prova do Enem. Nós temos questões fáceis, medianas, difíceis, e temos também aqueles esquemas gerados e trabalhados pela galera do INEP na hora de colocar a nota de corte de vocês, né? Dependendo do nível de dificuldade de cada questão. Então, assim, o primeiro texto, nós temos aqui um texto pequeno do João Cabral de Melo Neto, né? João Cabral de Melo Neto, autor super importante da poesia da terceira geração modernista, tá bom? Então, sempre importante saber pelo menos o mínimo básico comum do autor, a qual a gente está se referenciando na questão, tá bom? Dando uma olhadinha sempre lá na referência bibliográfica, nas letrinhas pequenas, é de suma importância, como a gente já vem conversado nesses últimos meses, né? Então, bora lá fazer a leitura. Uma ouriça. Se o de longe esboça de chegar perto, se fecha, convexo, integral de esfera, se eriça, bélica e multi-espinhenta, e esfera e espinho, se ouriça a espera, mas não passiva, como ouriço na louca, nem só defensiva, como se eriça o gato, sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás, como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega em de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Reconverte o metal hermético e armado,
na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Então é isso, nós temos aí o texto do João Cabral, né? João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra, Rio de Janeiro, no seu livro Nova Fronteira, de 1997. Aliás, essa é a edição do livro, o livro se chama Educação pela Pedra. Então assim, vamos analisar primeiramente a questão do comando, do que se pede na questão propriamente dita, né? Diz o seguinte: com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Olha, é importante precisar a vocês a questão de que o texto, essa questão é tida como difícil, tá? Do Enem do ano passado, o Enem mais recente, da prova de linguagem, essa é uma questão de língua portuguesa tida como complexa, tá bom? A gente percebe logo no título do texto que existe um certo jogo de palavras, né? Quando a gente vai consolidar a questão da difusão presente entre texto e contexto, não é isso? Entre o corpo do texto e o seu título. Então, de fato, a gente percebe que a pureza, o apuro formal trabalhado pelo João Cabral de Melo Neto no decorrer do texto é muito condizente com a maneira de escrever do João Cabral. A gente percebe claramente que existe embutidamente, mas de modo muito claro, um determinado jogo de palavras, tá certo? Ou seja, existe uma metáfora quando ele compara o ouriço com o gênero feminino, com a mulher, né? Ele coloca, de modo não contraditório, mas de modo muito claro, muito preciso e conciso, a questão de que a mulher é agressiva, ela é defensiva, mas ela não é passiva. Ela é esférica, mas também tem esses espinhos, justamente fazendo essa contraposição com o ouriço. Por isso que lá no título ele chamou essa mulher, que tem todas essas características, esses adjetivos, de ouriça. Que não existe a palavra ouriça, existe o ouriço, né? Existe o ouriço masculino e o ouriço feminino, né? Questão do gênero. Mas ele utiliza esse jogo de palavras. E aí, a partir do momento que o aluno consegue discernir dessa questão, o comando pede, exige que você assinale a alternativa que melhor condiz com essa metáfora idealizada pelo João Cabral diante da atitude feminina no texto. Então, de acordo com esse conjunto semântico, esses adjetivos com paralelos aí, né? Entre o ouriço e a mulher, qual melhor representa essa atitude feminina? A tenacidade transformada em brandura, a obstinação traduzida em isolamento, a inércia provocada pelo desejo platônico, a irreverência cultivada de forma cautelosa ou a desconfiança consumada pela intolerância. Bom, diante de tudo que foi colocado, né, diante de tudo que foi dito, a gente percebe que os alunos eles se sentem um pouco desconfortáveis quando eles se deparam com uma palavra que não conhece, né? Por exemplo, na letra A a gente já fica assim, né? O que seria tenacidade, né? Tenacidade é algo resistente, tá bom? Será que essa mulher colocada pelo João Cabral, transformada nesse ouriço, né? Ela possui essa tenacidade, ela é resistente? Com certeza. Uma consistência, uma resistência transformada em brandura. Mas o que seria brandura? Da mesma forma que ela é resistente, como é colocado bem de modo claro na primeira estrofe, da mesma forma que ela é resistente, ela também não fica só na defensiva e também não é só passiva. Ou seja, ela também é branda. Ela também é vista como uma pessoa que tem ternura, que tem carinho. Então, se a gente realmente for equiparar cada item, o que melhor condiz ao que está colocado dentro do texto, dentro do teor do texto, esse grau de paralelo existente entre o ouriço e a mulher, a letra A é o gabarito da questão que melhor condiz ao seu comando, tá bom? A letra B fala dessa questão do isolamento. A mulher ela não é isolada. A letra C fala da questão da inércia. Em momento algum, a mulher fica parada na dela. Não. Ela é ativa. Ela não é só passiva, ela é ativa. Ela chega de longe. Ela reconverte.
E ele compara também a mulher com o gato, que o gato é muito esperto, muito manhoso em várias coisas, certo? Então, de modo algum, existe essa questão da inércia. É a irreverência cultivada de forma cautelosa. Esse item aqui foi inventado literalmente só para preencher, porque não tem nada a ver. E a letra A é a desconfiança consumada pela intolerância. Em momento algum existe desconfiança aqui, né? Então, de fato, esse grau paralelo que existe entre o ouriço, a ouriça, que esse nome, esse vocábulo nem existe, o ouriço comparado com a mulher, a atitude feminina, tá bom? Então, gabarito da questão 10, prova amarela, letra A, tenacidade transformada em brandura, tudo bem? Pronto, a gente sai agora da questão de número 10 e passamos para a questão de número 21 da mesma prova amarela, né? Como eu coloquei para vocês, eu fiz um apanhado das 5 questões mais correspondentes ao campo da literatura, que é a minha disciplina, tá bom? Para a gente analisar paulatinamente essas questões. Então a questão 21 também conta com um texto. Agora nós temos aqui, né, Heitor Villa-Lobos, grande musicista, né, que fez parte da Semana de Arte Moderna. A gente percebeu, deixou um legado muito importante, muito interessante para o lado musical da nossa literatura. Então sempre dando aquela olhadinha básica, cautelosa, carinhosa para o referencial teórico, tá bom? Então diz o seguinte: Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia, ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto. Canta mais, pra lembrar o Cariri. Olha só que bacana esse carinho cantado, né, por meio desses versos. É bem colocado aqui no próprio comando da questão, né? Nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no ou na. De fato, o Villa-Lobos aqui ele canta de modo muito emotivo, muito preciso, de modo muito acadêmico, né? Mesmo sem respeitar a questão da formalidade das palavras, ele se deleita nessa questão da canção, vangloriando o sertão do Cariri. Que bonito, né? Quanto sentimentalismo. Então, o comando é esse, né? Nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no ou apoiada na, no uso recorrente de pronomes. A gente percebe que os pronomes eles aparecem com força, com bastante frequência, mas isso não serve para exaltar o sertão do Cariri. Nesse gabarito a gente se esquiva dele, porque de fato ele não é o que melhor correspondente, né? A letra B, variedade popular da língua portuguesa. A letra C, a referência ao conjunto da fauna nordestina. Isso também a gente pode, né, dar um chega para lá, porque a gente não percebe isso. A exploração de instrumentos musicais eruditos. A gente não percebe a questão da instrumentação erudita, né? Erudito é todo tipo de conhecimento meio que acadêmico, tá bom? Aqui até por meio de algumas palavras, ó, cantador, que ele não coloca o R no final e sim um acento circunflexo, amor da mesma forma, tá certo? Querer. Então, essas palavras no infinitivo, ele acaba aqui não colocando o R no final, não respeitando a grafia correta das palavras, mas respeitando a ambientação linguística, justamente fazendo-se perceber essa questão de que não se faz necessário escrever correto para eu compreender, para eu deleitar-se por cima do meu sentimentalismo, né? Então, que bacana essa questão. Então, essa questão dos instrumentos musicais eruditos não aparecem de modo algum, tá? E o predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Existe essa questão da predominância desse regionalismo. Só que o léxico, mesmo sendo regionalista, ele não se escreve dessa forma. O que a gente percebe aqui é a questão do som. E como a gente está também lidando com o texto de modo visual, a gente percebe que ele não respeitou a grafia correta de algumas palavras, né? Mas o que mais permeia e
o item que melhor corresponde ao que está sendo exigido no meu comando da questão é justamente essa questão da utilização muito clara, muito precisa e muito bonita da questão da variedade linguística da língua portuguesa, tá bom? Mesmo não fazendo a devida concordância, a devida escrita correta, coesa da palavra, desse conglomerado de palavras, né, que permeiam o texto, a gente percebe que a variedade popular ela se dá por meio dessa questão da escrita errônea de algumas palavras. Então, o gabarito que melhor compete a essa minha questão é a letra B de bola, tá bom? É uma questão fácil, bastante fácil, que você realmente ficaria entre a letra B e a letra E, certo? Mas esses regionalismos lexicais aí, até porque o léxico ele respeita a grafia correta, tá certo? O que não foi tido nessa questão 21, tudo bem? Então, gabarito para a questão 21, letra B de bola. Dando continuidade, agora a gente continua na mesma prova amarela, só que agora com a questão 23, tá bom? Também nós temos um texto, agora um texto picotado, né? Um fragmento de um texto aí do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, o maior dos nomes da primeira geração, né? Geração de 30, tá bom? Que nós conversamos bastante acerca dele também nas aulas gravadas de literatura, tá bom? Sempre aparecem nessas avaliações externas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esses grandes nomes que fizeram realmente a nossa literatura acontecer com muita hegemonia aqui no Brasil, tá bom? Então bora lá dar uma olhadinha na questão. Diz assim: Heloísa, faz versos? Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote. Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra-faca, e fiquei passadista. Oswald de Andrade, O Rei da Vela, São Paulo, Globo, 2003. Então nós temos aqui, né, um fragmento de uma peça teatral de Oswald de Andrade que ironiza a reação da sociedade brasileira nos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura... Olha, é interessante a gente fazer aqui um conglomerado de modo contextualizado, né? Oswald de Andrade foi um dos grandes nomes da geração de 30, a primeira geração modernista. Já falei para vocês, né, ao pé da letra, o que de fato foi e o que de fato é a escola moderna, a escola modernista. O próprio nome já diz muita coisa, né? E a questão da sua transição. Todo o legado deixado, mas antes advindo de alguma coisa, né? Das vanguardas europeias e depois da Semana de Arte Moderna. Então, toda essa novidade teve uma certa resistência, até de fato ela ser aceita pela sociedade. Não é isso? Quando eu falo pela sociedade, eu falo principalmente pelo público leitor. Então, a gente percebe aí nessa conversa, né, nessa peça teatral, nesse fragmento entre Heloísa e o Pinote, a questão de que ele trabalhava, né, com alguns gêneros, algumas características diferenciadas de escrita. E a Heloísa foi logo perguntando se eram futuristas, justamente intuindo essa questão da chegada do novo, tá certo? Então, o que pergunta aqui o comando? Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Letra A, preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. Letra B, conservadora, ao optar por modelos consagrados. Letra C, preciosista, ao definir modelos literários eruditos. Letra D, nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. E letra E, eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Essa questão ela está mais transitando entre mediana e complexa, mediana e difícil, na minha concepção, tá? Mas assim, como eu falei para vocês, o público da época demonstrava um certo conservadorismo, uma certa resistência para aceitar aquela tendência nova chegando, aquela expressão futurista nova que estava chegando, né? Então,
o conservadorismo de fato reage dessa forma, né? De fato reage negativamente a uma nova expressão poética, prosaica, literária chegando, né? E muitos que resistem preferem justamente utilizar-se dessa questão de se retomar esses estilos passadistas, né? Esses estilos que já estavam acostumados. Então, assim, diante da pergunta da Heloísa, né, e da resposta do Pinotti, a gente percebe que o Pinotti, pela explicação dele, diante de todo aquele contexto, diante de tudo que aconteceu, ele foi mais conservador. Ele utilizou mais esses modelos mais consagrados, as quadrinhos, os acrósticos, o soneto. Olha só, a palavra consagrado e a palavra soneto. Logo na segunda fala do Pinotti, né? Na primeira fala do Pinotti, aliás. Os sonetos, pessoal, é a classe mais utilizada na hora de se fazer poesia. É o tipo poético mais utilizado, mais adotado, o 4-4-3-3, as 4 estrofes, né? Essa desdobração aí. Então, assim, a prova do Enem ela é feita de elos, tá certo? É importante, essa é a questão 23. Quando você, estudante, está fazendo a prova, nesse momento mais ou menos da prova, você já está cansado. Você já está com a vista cansada e você meio que deixa passar alguns momentos importantes, né? Mesmo fazendo a releitura do texto. Isso é muito conveniente. Isso é muito fácil de se acontecer, tá certo? A dica que eu dou a vocês é que vocês prestem mais atenção mesmo, tá? A releitura é a maneira mais saudável de você tentar detectar esses elos de palavra-chave, esses jogos de palavras que são colocados de modo embutido na prova do Enem. Então a questão mesmo é ficar de olho, tomar cuidado, tá certo? Então a letra B, ela é a que melhor condiz a minha questão, justamente porque o Pinotti, colocando que ele fazia quadrinhas, acrósticos, sonetos e reclames, a gente percebe que ele foi bastante conservador. Até porque na época os gêneros que eram feitos eram mais esses, tá certo? Então ele optou por esses modelos consagrados. Não existe questão de preconceito, não existe questão de preciosismo, porque ele também não utilizou, olha só a palavra eruditos aparecendo novamente, né, em 2 questões quase que consecutivas. Como eu falei para vocês, o Enem é feito de elos, né? Então não existe essa coisa acadêmica toda, certo? Principalmente quando a gente fala de modernismo, certo? O modernismo ele deixa aquela coisa passadista de lado, aquela coisa ultrapassada para lá, certo? Aquela coisa erudita demais e traz algo mais inovador. O nacionalismo se faz presente na primeira geração, só que não é isso que ele coloca, principalmente na partezinha final da letra D, modelos estrangeiros, isso daí não existe, né? E você poderia até ficar balançado em marcar a letra B e a letra E. Só que a questão do eclético aqui, mesmo se tratando de alguns estilos poéticos diferentes, não são estilos poéticos, são gêneros textuais, tá certo? É o que deixa a alternativa assim um pouquinho incoesa, incoerente, tá certo? Mas o melhor gabarito mesmo é a letra B de bola, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido. Questão de número 24, também prova amarela, vamos também analisá-la. Primeiramente, demos uma olhadinha, né, aquela tradicional olhadinha lá no referencial teórico. Nós temos aí Filippo Tommaso Marinetti. Nós temos aí, né, esse italiano, muito importante para a idealização. Foi ele quem deu o pontapé inicial para a escola futurista nascer, né, o movimento futurista nascer na Itália e depois se tornar uma febre mundo afora. Tá bom? Então nós temos aqui uma passagem, um fragmento, né, do documento feito pelo Marinetti, que a gente vai dar uma olhadinha agora, né, dentro da questão de número 24. Diz o seguinte: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor,
que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Então nós temos aqui um fragmento, né, as primeiras linhas do Manifesto Futurista criado pelo Filippo Tommaso Marinetti, concebido como pai do elemento, né, da tendência futurista lá na Itália, tá bom? Então aqui a gente percebe muita agressividade, ele coloca de modo muito descrito e de modo meio que claro, né, não tão subjetivo assim, o que é que de fato esse manifesto futurista ele pretende com seu surgimento, com a sua chegada, né? Ele quer coragem, ele quer audácia, ele quer coisa nova e ele faz tudo isso junto e misturado, trazendo a velocidade do automóvel, né? Aquela metáfora que a gente já conversou também, conversando acerca, de modo muito descrito, de modo muito detalhado acerca do manifesto futurista e também da vanguarda futurista, tá certo? Então, o comando da questão pergunta o seguinte: o documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam a. É uma questão fácil, né, para os alunos que já lideram com a questão do futurismo, né, dos ideais dos manifestos e tal, das vanguardas europeias, fica bem fácil, né? É uma composição estática, parada, de modo algum, né? Estático, parado, não. Letra A já está extremamente equivocado. A letra B é uma inovação tecnológica, aí a gente já mantém guardado, né? A suspensão do tempo, como assim? O tempo é preciosíssimo. A velocidade é preciosíssima, suspender o tempo. Olha só a palavra suspensão, que é isso? Retomada do helenismo, olha só, corrente filosófica, ultrapassado. Helenismo, lá atrás a gente falando de futurismo, como assim? Que contradição é essa? E manutenção das tradições. Manutenção das tradições, mexer, envolver, alterar, ele mexe com essa questão de máquina, de peça, pode haver uma certa precisão. Agora a letra E também se torna um pouquinho desmerecida de ser assinalada, né? Porque de fato a letra B é a que melhor correspondente ao meu comando da questão. O que de fato o Manifesto Futurista ele prega é justamente essa questão de uma inovação tecnológica, a questão do surgimento do automóvel, a questão da industrialização, revolução industrial, todas essas modificações de indústria, de valor, de dinheiro, tudo isso faz acontecer a primeira manifestação de vanguarda, que foi o futurismo. A primeira manifestação de vanguarda foi o futurismo. Então ela já chegou com tudo, já chegou trazendo a tonicidade do que de fato ela queria buscar, tá certo? Que era essa inovação tecnológica. Então a letra B de bola também é o nosso gabarito para essa questão de número 24 da prova amarela, tudo bem? E esse texto é magnífico, ele é bem grande, mas essas 6 primeiras colocações aí é magnífico realmente. Vale super a pena ler também os outros manifestos correspondentes às outras vanguardas europeias, tá bom? E aí eu trago uma última questão para vocês, também analisando agora essa questão visual, tá certo? A gente tem aqui o referencial teórico, né? Do Picasso e tal, uma peça feita em bronze, tem aí destacado Cabeça de Touro, né? 2 referenciais teóricos e tal, mas a gente percebe que mesmo a prova do Enem, ela não sendo colorida, ela não dificulta a compreensão, o entendimento, mesmo por meio do sombreado ou por meio de ser preto e branco, ela não prejudica a compreensão da questão pelo estudante, né? O que de fato prejudica pode ser uma dor de cabeça, um cansaço físico e mental, uma exaustão, tá certo? Mas o Enem, a prova do Enem, a galera que monta a prova se preocupa também com essas coisas, de fato elaborar questões que não prejudiquem a cognição, a compreensão, né? A interpretação da questão, tá bom? Então nós temos aí uma imagem, né?
pode até não se fazer se perceber, mas a gente percebe claramente que parece uma cabeça de touro. Mas essa cabeça de touro, ela como o próprio nome já diz, né, da obra de arte, da peça de arte aí, mas ela foi feita pelo quê? Porque não é uma cabeça de touro de verdade, né? Quais elementos fizeram somar-se para se criar essa cabeça de touro? Então a questão diz o seguinte: na cabeça de touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da reciclagem da matéria-prima original, complexidade da combinação de formas abstratas, perenidade dos elementos que constituem a escultura, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos e a fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Tá certo? Então aqui nós temos a cabeça de touro feita em bronze, tem aí os tamanhos, as dimensões, né? De onde ela tá colocada hoje em dia, né? Lá no Museu Picasso, em Paris, na França, foi exposta em 1945 e tal, e tal, e tal. Mas enfim, a gente percebe que a gente não consegue perceber, mas essa cabeça de touro ela foi formada por partes reagrupadas de uma bicicleta, né? O guidão, a gente percebe, o guidão, por exemplo, a gente percebe, né, que forma o chifre do touro, né? O chifre. Já a questão do assento da bicicleta, a gente chama de sela, né? Forma meio que a cabeça do touro. Então, assim, a questão é cautela mesmo. Os elementos constituem, de modo agregado, de modo somado, a questão da constituição dessa cabeça de touro feita em bronze, né? Feita pelo Pablo Picasso. Então, assim, qual seria o gabarito mais interessante a ser marcado para essa questão de número 27, né? Reciclagem da matéria-prima original, não, porque a matéria-prima original seria uma cabeça de touro, aí é uma cabeça de touro feita por outros elementos e não por um touro de verdade. Complexidade da combinação de formas abstratas, não é algo complexo, na realidade foram duas peças incrementadas que se formaram e se fundiram essa cabeça de touro. A perenidade dos elementos que constituem a escultura, né? Também não é interessante marcar essa alternativa. A letra D, a mudança da funcionalidade pela integração dos objetos, como eu coloquei para vocês, foram integrados, entrelaçados esses dois objetos pertencentes a um mesmo objeto único, que era a bicicleta, né? A questão do guidão fazendo os chifres e a questão do assento montando a cabeça, certo? E assim criando a cabeça desse touro. Então, olha só, a mudança da funcionalidade de uma bicicleta para uma cabeça de touro feita em bronze. A letra D aí já está bastante interessante de ser marcada, né? E a letra E é a fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Os elementos não foram diversificados, né? Então, essa também não existe uma certa fragmentação dessa imagem. Então, assim, né, a letra D é o gabarito melhor para essa questão aí do Pablo Picasso, tá bom? Então, letra D de dado. Então é isso, pessoal. Nós acabamos de analisar as nossas 5 questõezinhas. Eu tive a necessidade realmente assim de tirar da prova mais recente. Eu achei bacana, interessante. E questões assim mais da minha ossada, né? Eu, como sou formado na área, eu fiz o Enem apenas uma vez na minha vida toda. Eu passei pelo último vestibular da UFC, na época que eu passei para letras. E eu não me lembro quando foi que eu fiz a prova do Enem, mas eu me lembro que eu errei apenas uma questão de linguagem. Das 45 eu errei apenas uma, né? E parece que foi de espanhol, graças a Deus, né? Foi a opção que eu havia escolhido para fazer de língua estrangeira, mas da minha disciplina eu não errei nenhuma. Não me vangloriando, não querendo me gabar, mas eu tenho essa facilidade na análise dessas questões. Então, assim, é questão mesmo de tranquilidade, de foco. Eu acredito que vocês já estão bastante preparados para esse momento, tá? São 2 momentos, assim, ímpares na vida de vocês. Fazer a prova do vestibular da UES e também o Enem. Vocês esperaram muito por isso, né? É um ano muito difícil, mas que com certeza Deus dará a vitória a vocês, tá bom? Se de fato você merecer estar na universidade ano que vem, a vaga já é sua, mais que garantida, tá bom? E aqui eu trago uma dica especial para vocês, para a gente finalizar os nossos trabalhos de hoje. Vá com calma, porque essa prova é sua, tá bom?
tá determinado. Torço muito pelo sucesso, pelo êxito de vocês e quero ver vocês na universidade, tá bom? Cheiro. Valeu, pessoal.